Cartago de lenga este. Urbe latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 129º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma nua e crua. Muito bem, pessoal, gostaria aqui de agradecer o nosso novo padrinho, o super generoso Ricardo Alves. Ele juntou-se ao nosso panteão dos nossos deuses romanos. Ele, Ricardo Alves, deixo aqui um muitíssimo obrigado. E caso você queira fazer parte do nosso seleto grupo de apoiadores, junte-se a nós no www.padrim.com.br/Roma Nua e Crua. Se quiser fazer uma contribuição esporádica, tem o Pix brunoesquivelprandi@gmail.com. Os links estão na descrição do episódio e toda ajuda é muito bem-vinda. Dito isso, bora pro nosso recapitulando. No último episódio, vimos como Otávio Otaviano lida com os filhos de Cleópatra e Marco Antônio. Vimos também os primeiros passos na consolidação do poder de Otávio Otaviano e como ele lida com o legado de Marco Antônio. Marco Antônio? Qual Marco Antônio? Bom, no episódio de hoje vamos continuar vendo essa consolidação de poder. E, finalmente, o nosso Otávio Otaviano se torna o Augusto. Então, bora pro episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Bom, pessoal, hoje continuamos aqui na consolidação do poder de Otávio Otaviano e nessa transformação de república para império. No último episódio, vimos que Otávio Otaviano tenta apagar Marco Antônio da história, manda destruírem seus monumentos, riscar seus nomes dos anais da história romana. E hoje a gente vai dar sequência como ele lida com seus outros inimigos, com os aliados de Marco Antônio. Bom, no fim da Segunda Guerra Civil, entre Júlio César e Pompeu Magno, a gente viu que o Júlio César saiu perdoando todo mundo, os que perderam e pediram desculpa foram perdoados, tiveram seu prestígio restabelecido, suas propriedades, seu poder político de volta. Só que a gente viu como isso terminou com o JC sendo esfaqueado pelos então libertadores, muitos dos quais tinham sido perdoados por ele. Nós também já vimos aqui a mão pesada de Otávio Otaviano. Quando o segundo triunvirato toma o poder, quando Otávio Otaviano, Marco Antônio e Lepto estavam juntos, quando eles chegam em Roma e consolidam o seu poder ali, eles revivem as proscrições, tomam propriedades, perseguem, matam seus inimigos políticos. Então a gente viu que quando o Otaviano quer, ele tinha uma mão muito pesada. Porém, ali naquela época, o poder ainda estava em aberto, o segundo triunvirato ainda nem tinha vencido a guerra contra os libertadores, então era um outro cenário. E agora o nosso Otávio Otaviano podia ser um pouco mais
leniente. E como que ele age? Ele vai ser cruel e leniente ao mesmo tempo. Alguns dos inimigos, que foram inimigos de ocasião, eu vou chamar assim, né? Porque a guerra foi englobando todo o mundo romano e muitos foram e se viram obrigados a tomar partido na guerra, mas não eram, de fato, seguidores, apoiadores de Antônio, de carteirinha, e esses então, que eram apoiadores de ocasião, foram então perdoados e puderam reaver seu poder político, suas propriedades e etc. Já os hardcore apoiadores de Antônio, o nosso Otavinho Vida Louca não queria deixar que eles se criassem e esses caras foram executados. Então morre, diabo! Então, podemos dizer que o nosso Otávio Otaviano julgou caso a caso e quem merecia a condenação ia pro saco e quem merecia o perdão voltava para a cena política. Vale aqui destacar o papel de Caio Silvio Mecenas. O Mecenas, vou chamar ele assim que é mais fácil, ele era pro Otávio Otaviano um assessor político, ele era o equivalente do Agripa para as questões militares, ele era o seu Agripa político, eu vou chamar assim. Então toda vez que o Otávio Otaviano saía de Roma ou precisava de conselhos, era sempre o Mecenas que estava lá. Quando ele saía de Roma, geralmente o poder ficava com o Mecenas, que era alguém que ele podia confiar, alguém que manjava de política, alguém que era leal a ele, e vai ser assim por muito tempo. Eles vão cair em desgraça em algum momento, mas a gente vai ver isso no futuro. Então, assim, quando a gente pensa em qualquer questão militar envolvendo Otávio Otaviano, a gente pode imediatamente pensar que está o Agripa por trás. E em todos os seus movimentos políticos também a gente pode subentender que tem ali o Mecenas, no mínimo sendo um grande conselheiro. O Mecenas também, para quem conhece a expressão de mecenas, de alguém como patrono das artes, né? É exatamente esse cara que origina esse nome, né? Justamente vem dele esse adjetivo aí para patrono das artes, e justamente porque ele vai financiar inúmeros artistas que vão promover aí, como eu disse, vai ter uma explosão cultural agora nesse período em Roma, devido à paz, devido à estabilidade política e devido também ao patrocínio do Mecenas. E a gente pode pegar aqui a obra Eneida do Virgílio, né, que é uma das obras mais famosas aí em latim, a mais famosa obra em latim, né, equivalente ali à Odisseia de Homero do outro lado do mar Mediterrâneo. E bom, como o nosso Otávio Otaviano tomou essa postura mais centrada de perdoar muita gente e executar muita gente, né? Ele também é muito habilidoso e também com a ajuda do Mecenas, todo o caso de perdão, de leniência, isso é altamente publicizado, postam nos stories, olha, o Otávio Otaviano perdoou mais um, olha que cara leniente, olha que virtuoso, né? Joga ali aos quatro ventos essa publicação, olha como o César, né, porque ele também tinha o nome de Júlio César quando foi adotado, continua leniente e tal, todo esse papinho, e as mortes cruéis dos inimigos, de fato, isso era um esquema meio milícia, assim, né, ninguém nem sabia. Que cara, meio Marco Antônio, que Marco Antônio? Esse cara nunca existiu, então foi meio assim também com os outros inimigos dele. Então quem era perdoado fazia assim uma grande fanfarra. Isso é um fanfarrão! E quem era executado era basicamente apagado da história. Bom, e uma das virtudes aqui do Otávio Otaviano é que ele era um cara paciente, metódico e sabia esperar. Ele claramente queria consolidar o poder, ele claramente queria se estabelecer ali, mas ele não queria sair contando aos ventos, como o Júlio César fez, declarou ditador perpétuo, fez, né, toda aquela algazarra, queria jogar a Constituição Romana para o alto e fazer movimentos bruscos, vou chamar assim, né, desconsiderando toda a liturgia, desconsiderando toda as moções do governo. E o nosso Otávio Otaviano não, ele tinha paciência, ele tinha o mesmo objetivo, e tem, né, tanto que ele vai consolidar-se no poder,
mas ele tinha mais parcimônia para fazer as coisas passo a passo, sem ficar esfregando sua autoridade ou ficar se mostrando muito acima dos demais, como o seu tio-avô fez. E aqui de novo vale ressaltar, como eu disse, né, a importância do mecenas para criar essa aura mística, financiando os grandes artistas que, em contrapartida, vangloriavam, jogavam lá o nosso Otávio Otaviano lá em cima, na própria Eneida, ali nessa obra belíssima do Virgílio. Ele traça a descendência lá do Júlio César, do Otávio Otaviano, de novo lá para Enéas. Meu nome é Enéas! Tem ali um quê de divindade com a deusa Demos, que entra na linhagem deles. Então ele traça assim como se a consolidação do poder do Augusto fosse quase que uma predestinação divina, e isso com certeza é um poder de propaganda muito forte que vai ajudar ele a consolidar. E como eu falei, a gente está aqui no ano 30 a.C. e o ponto alto deste ano vai ser a celebração de 3 triunfos romanos para comemorar as vitórias do nosso Otávio Otaviano na Ilíria, em Ácio, em Alexandria. Mas, todas essas vitórias aí, principalmente Ácio e Alexandria, como Marco Antônio, aqui estou fazendo aspas com meu dedinho, não existe mais, elas vão ser retratadas como as guerras contra a demoníaca, maligna, rainha oriental Cleópatra. Apesar, como eu já também citei no episódio passado, que os filhos da Cleópatra, como Marco Antônio, vão ser criados pela Otávia, irmã de Otávio Otaviano e ex-esposa do Marco Antônio. Eles desfilam como troféu de guerra nesses triunfos, então eles são exibidos ali como troféu de guerra e depois que vão ser cuidados pela sua irmã. Além de exibir os filhos de Cleópatra acorrentados ali como parte do seu triunfo, ele também vai trazer outros 2 adolescentes para a cena política. Um deles era o seu sobrinho, o Marco Cláudio Marcelo. Marcelo, caralho, enfia o pastelão no cu! Filho de Otávia, sua irmã, com o seu primeiro marido, O cara que ela era casada antes do Marco Antônio, o Caio Cláudio Marcelo Menor, e ela teve com esse cara o filho Márcio Cláudio Marcelo. Além dele, também tinha outro adolescente ali que estava junto com o Otaviano, que era o Tibério Cláudio Nero, que era enteado de Otávio Otaviano. Então, Otávio Otaviano tinha uma filha, que era a Júlia, do seu primeiro casamento com a Escrebônia, e ele agora é casado com a Lívia, e a Lívia já tinha 2 outros filhos, um deles, o Tibério Cláudio Nero. Então agora eu quero também aproveitar para a gente dar uma pincelada aqui. Errou feio, errou rude! Aqui nessa dinastia do Otávio Otaviano, que agora vai ser muito mais importante a gente entender essas questões familiares, e é bem confuso porque, como a gente já vem vendo aqui pelo podcast, ao longo do tempo, os romanos não tinham muita criatividade para nome, vão dando o mesmo nome. Então vamos só dar uma pausa aqui, e dar uma mini olhada de como tá esse primeiro quadro aqui vou chamar aqui da família real por enquanto, porque esse vai dar uma expandida, vai dar uma subtraída e vai ficando cada vez mais confusos porque os nomes vão ficando todos iguais. Mas hoje a gente tem, o nosso Otávio Otaviano, que é o Big Boss aí. Ele tem uma filha que chama Júlia, do seu primeiro casamento com a Escrebônia. Hoje ele é casado com a Lívia, mãe de Tibério, que era o cara que estava lá, um dos adolescentes que estava ali, que vai ser o segundo imperador de Roma, só dar um pequeno spoiler aqui. E ela também tinha um filho do outro casamento, antes do Otávio Otaviano, que era o Druso, que é o pai do Calígula, que vai ser o terceiro imperador de Roma, Então, Augusto e os filhos de Lívia, Tibério, sendo o segundo imperador, e Druso, o pai do Calígula, o terceiro imperador. Algo curioso que a gente vai acompanhar aqui, é que neste primeiro momento, quem fica claramente sendo preparado para ser o sucessor do nosso Otávio Otaviano é o Marco Cláudio Marcelo, não
o Tibério. Então o Tibério ele vai ficar sempre sendo o plano B do Augusto até ele morrer e só ter o cara lá. Toda vez que aparecer vão vir netos do Otávio Otaviano e aí ele vai passar na frente do Tibério, vai vir o irmão do Tibério vai passar na frente dele. Ele sempre tenta colocar alguém para ser o seu sucessor e não o Tibério, mas vai acabar com o Tibério e a gente vai acompanhar isso aí no passo a passo. Bom, voltando aqui para a questão de poder ainda, né? O Otávio Otaviano ainda era cônsul e aqui que estava a sua autoridade legal. Ele era um cônsul eleito e ele precisava então ainda dar uma renovada nesse poder aí, concorrer a eleições basicamente todo ano para ficar se elegendo e se manter com legitimidade no controle de Roma. Em 28 a.C., ele e o Agripa, né, lembrando que cônsuls são sempre 2 eleitos por ano, vão ser eleitos cônsules daquele ano e eles começam então a reestruturar a política romana. Uma das coisas que eles fazem era cancelar todas as leis, decretos, etc., que o segundo triunvirato fez, tá? Então tudo que aconteceu na época do segundo triunvirato acaba sendo anulado. Inclusive muitas leis, decretos, proclamações que o próprio Otávio Otaviano fez acaba por ser completamente anulado. E qual que era a ideia aqui, né? Não sei. A ideia era o Otávio Otaviano passar que as coisas estavam voltando ao normal. Não tem mais agora triunvirato, não tem mais decreto, agora tudo vai passar pelo Senado, pelos cônsules, pelos tribunos, como sempre havia sido até então. E não para por aí, né? Ele, além de ser eleito cônsul, ele também vai se apontar, ele e o próprio Agripa, como os censores, né? Quem que era o censor? Era o cara responsável por entender quantas pessoas haviam, né? Vou chamar de império já, mas no Império Romano, o que eles tinham, como eles poderiam contribuir, como que eles deveriam ser classificados dentro da hierarquia romana ali da sociedade. A gente tinha as classes, né? Senatorial, cavaleiros, e vai descendo a escada ali. E quem decidia quem pertencia a cada uma dessas classes eram os próprios censores. E a ideia do Otávio Otaviano e do Agripa era poder reformar o próprio Senado, que hoje, digo aqui no ano de 28 a.C., haviam 1.000 membros, né? E a grande maioria desses membros eram elite romana ou itálica, e não necessariamente super bem alinhados com Otávio Otaviano. Então o que ele tenta fazer é reduzir esse número de senadores de 1.000 para 800, né? Ele tira várias dessas pessoas do status senatorial e eleva outros mais alinhados com ele para esse status, né? Gente de outras partes do império, não necessariamente só os itálicos, então gente muito mais fiel a ele. Isso acaba por dando alguns problemas, porque, né, o Senado se junta e tenta lutar contra isso. Então, quando ele vê que não dá muito certo, ele começa a voltar as pessoas. Como ele era um cara paciente, ele tentou esticar a corda ali, viu que teve um puxão de volta e percebe que não é hora de comprar essa briga com o Senado. Outro ponto importantíssimo que eles têm que resolver no ano de 28 a.C. é o que fazer com as legiões. Ao fim da Quarta Guerra Civil, né, haviam 60 legiões mobilizadas, cerca de 300 mil soldados, e manter esses caras todos equipados, alimentados, salário em dia, isso custava muito caro e também não tinha uma necessidade de manter um exército desse tamanho, que pesaria muito para os cofres romanos, e também quanto mais gente com arma na mão, mais chance de algum general ou alguma figura de liderança ali que tenha comando de tropas ter ideias. Então o Agripa e o nosso Otávio Otaviano pensam em como desmobilizar essas tropas e o que fazer com elas. Eles vão basicamente desmobilizar 32 dessas 60 legiões, aposentar os caras, dispensar eles do serviço. A gente lembra que da última vez que ele tentou fazer isso, teve uma baita revolta. Agora, sem problema, tesouro egípcio era agora uma extensão da carteira do nosso Otávio Otaviano, e ele dispensa essas 32 legiões, pagando bônus, dando terra,
tudo à vista, pega o Pix de geral, tá na conta, vai para casa, vai curtir sua vida, e dessa vez ele vai conseguir desmobilizar aí 120 mil soldados, mais ou menos, sem nenhum tipo de problema, porque tava com o dinheiro na carteira e pagou geral. As outras 28 legiões, né, que sobraram e que continuaram mobilizadas foram direcionadas para as fronteiras romanas, né, para impedir invasões bárbaras ou de outros povos. E essas legiões foram, na maioria, direcionadas ali para a Gália, para a Espanha, para a Síria, ou seja, as fronteiras ali que tinham mais perigo de ser invadidas e ficaram lá para protegê-las, tá? Outra coisa que eles começam a fazer aí no ano de 28 a.C. é transformar Roma nessa cidade de tijolos, nessa favelona, na cidade de mármore que a gente conhece e tanto admira. Então, em 28, 2 templos muito famosos aí vão ser construídos. O Augusto fica a cargo da construção do templo de Apolo, que era seu, vou chamar de orixá, não é o nome certo, mas era a sua divindade favorita. E então ele vai construir o templo de Apolo, era uma promessa que ele tinha feito caso vencesse essa guerra. O nosso Agripa vai construir o famoso Panteão, o templo para todos os deuses, e o Agripa o encarregado de construí-lo. E aí que eles começam realmente, esses são grandes importantes, mas vão começar várias obras aí por todo o Império e realmente reforçar a estrutura romana em várias frentes. Bom, com a virada do ano de 28 para 27 a.C., né, teriam novas eleições, o Augusto já estava, né, dando uma sequência ali de concorrer e ganhar o cargo de cônsul, e ele tenta agora então fazer alguma reforma, eu vou chamar assim, constitucional, onde o poder para ele vai ser melhor estabelecido, melhor consolidado via lei. Então a primeira coisa que ele ganha do próprio Senado vai ser 10 anos ali como procônsul das principais províncias romanas. Ele não é um ditador, né, com controle total de Roma, mas ele basicamente ganha ali um título de procônsul, que seria como se fosse um governador ali das províncias mais importantes, ou seja, das províncias que têm tropas ali, daqueles 120 mil soldados que foram para as fronteiras e continuaram mobilizados. Basicamente 3/4 dessas tropas, né? Então as províncias ali, a Espanha, a Gália, a Síria, a Ásia, as mais importantes aqui, tá? O próprio Egito, os que tinham mais tropas vão então ficar sob o comando de Otávio Otaviano, e o Senado vai controlar as outras províncias. Então essas províncias aí que tinham 1/4 das tropas e estavam espalhadas e divididas por vários senadores controlando elas, então ele consegue esse feito e basicamente consegue manter o poder ali, o poder de fato, né, o hard power, com o poder militar nas mãos, com um título, né, e poder de fato no papel. E também o Senado, para prestigiar o Otávio Otaviano, decide que ele precisa de um título que mostre o prestígio e que lhe faça a reverência que lhe é devida. E é aqui, meus amigos, no ano 27 a.C., que o nosso Otávio Otaviano vai receber do Senado o título de Augusto. Receba! Então, pessoal, daqui pra frente eu vou me referir a ele agora sempre como Augusto. Chega de falar Otávio Otaviano, mas quero deixar ressalva aqui que ele em nenhum momento foi conhecido ou era chamado pelas pessoas de Otávio Otaviano, de Augusto. Ele costumava ser chamado de Júlio César, que era o nome adotivo dele quando ele vem para a cena política romana, e também ele era chamado de príncipe, que queria dizer primeiro cidadão. Então, pessoal, se isso aqui fosse uma novela da Globo, sabe quando tem uma passagem de tempo e aí tem um personagem central que envelhece alguma coisa e troca o ator? Apesar de não ser, tá? Ele continua menino, ele continua jovem e ele ganha agora o título de Augusto, o que quer dizer o reverenciado, e na nossa cabeça a gente pode fazer essa transição que realmente agora ele entra pro Augusto, tá? Não é aqui que vai começar o império de fato dele, ele vai ter um ponto específico aí que veremos em alguns episódios pra frente,
quando ele considera que de fato houve a mudança, apesar dele nunca em nenhum momento extravasar que Olha, eu mando em tudo, eu sou o chefe. ele vai sempre manter a fachada da República, ele sempre vai tentar colocar o Senado como uma figura importante na condução do mundo romano, mas também, por outro lado, vai tentar tirar poder. Então, assim, a gente vai ver que ele é muito habilidoso nessa consolidação, mas aqui a gente pode terminar com o nosso Otávio Otaviano sendo elevado pelo Senado a César Augusto, ou César o Reverenciado, e é aqui que a gente vai parar o episódio. Fique com a gente e até!